Salve, salve, galera, turma do Prevcast que está aqui nos assistindo. Certamente hoje nós temos mais um daqueles episódios incríveis que vai mexer com a sua cabeça, que você vai dizer, caramba, já vivi isso, já passei por isso, e como isso se resolve, de que maneira se resolve. Bem, antes de qualquer coisa, quero dizer que hoje aqui junto comigo está a Juliana Cardoso. Dá um oi aí, Ju, para a galera. Oi, todo mundo. Que prazer estar aqui de novo contigo, Fábio. E hoje a gente tem uma convidada super ilustre, hein? Ilustríssima, Ju. Olha aí, vamos embora lá. O Prevcast, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já falei isso uma vez. Aqui precisava de cortina. A gente tinha que abrir. Alô, produção. Nós vamos ter que fechar aqui, porque o pessoal já está vendo. Quem vai entrar aqui é ela, Patrícia Mota, ouvidora da FUNCEF. Patrícia, seja muito bem-vinda. A gente gosta muito de trazer as pessoas e pedir às pessoas. Eu fui outro dia, até puxaram minha orelha. A Juliana puxou minha orelha falando assim, pô, Fábio, vocês falam do Gibi 001. Cara, isso aí é coisa, pô, antigo, do passado. Mas, olha, eu vou ter que dizer que é o nosso Gibi, Patrícia, porque, assim, eu já conheço a Patrícia, de fato, há muitos anos. E aí, quando a gente vai atrás e vai querer entender, eu quero saber realmente. Agora, eu estou curioso. Patrícia, fala um pouquinho do seu Gibi 001 aqui para a turma. Seja muito bem-vinda no nosso Prevcast. Oi, gente. Oi, Fábio. Oi, Ju. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Aceitei esse convite assim, ó, com o coração palpitando. Pois é, eu estou nesse ramo da Previdência há 35 anos. Me dei conta esses dias que agora em 2024 fechou 35 anos. Muito tempo, né? Passei por várias experiências, por várias fases dessa previdência complementar. Vivi fases boas, fases ruins, mas tem algumas histórias para contar, sim. Comecei, assim, por acaso no ramo da previdência, sabe? Eu comecei lá em Florianópolis, eu trabalhava em outras áreas, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, e abri uma vaga lá para as Centrais Elétricas de Santa Catarina para fazer um GT Mudança. O que é esse GT Mudança? A entidade de previdência Celos, das Centrais Elétricas, construiu um prédio da administração central. Foi ela que construiu, com os recursos da Previdência, o prédio para a administração central. E naquele momento, a Celesc estava distribuída em vários prédios pelo centro da cidade. E um grande problema ali do pessoal era sair do centro para ir para um bairro. Então, eles criaram todo um trabalho para fazer essa mudança que fosse a mais tranquila possível, sem rejeição, né? E aí eles abriram uma vaga para relações públicas para trabalhar isso. E aí, coincidentemente, como era a Celos que estava construindo o prédio, o GT era dentro da Celos. E eu comecei a trabalhar lá, inclusive com as arquitetas do prédio, dentro da mesma sala. A gente fazia programação, levava grupos para conhecer o novo prédio, ainda em construção, para eles se ambientarem, para tirar essa rejeição. E aí eu estava lá dentro e a coisa foi acontecendo, a Celos precisava de alguém para a área de comunicação, comecei lá então como assessora de comunicação. E aí tem um fato bem interessante, que raramente acontece. Conta para a gente, Patrícia. Tem fato interessante, a gente quer saber. É que eu estava na RBS TV de Santa Catarina lá, trabalhando na área de eventos. Fiz o show do Rod Stewart lá, inclusive, foi camarim dele lá. Isso há muito tempo atrás, não vou nem dizer quando, mas 35 anos, vocês sabem, né? E aí, na RBS a gente não ganhava tão bem assim, e eu pedi exatamente o dobro do que eu ganhava quando eles me perguntaram uma previsão de salário, pedi o dobro do que eu ganhava. E aí, quando foram me contratar efetivamente, eles me disseram, ó, tudo bem, a gente gostou de ti, vamos te contratar, só tem um problema. Para te enquadrar no nosso plano de cargos e salários, nós vamos ter que te pagar mais do que você pediu. É isso aí. Super triste, claro que eu aceitei na hora, né? Que delícia, caiu para cima. Exato. É bem essa. E aí comecei, como eu disse antes, a Previdência é um vício, é um ópio, assim, a gente se apaixona pela área. Lá no começo da década de 90, o cenário era um pouco diferente, mas o meu sonho sempre nas Celos, eu comecei como assessora de comunicação, o meu sonho sempre lá foi instituir uma área de atendimento, uma área de relacionamento, porque realmente a entidade não tinha.
mas para isso acontecer demorou mais de uma década. Então, passei por vários setores, saí da comunicação, um dia acontecia, né? Trocou a diretoria, aqueles períodos de 4 anos, e eu fui convidada para sair da área de comunicação e para a área de contribuição. E foi, olhando pelo retrovisor, claro que foi um baque para mim na época, mas olhando pelo retrovisor, foi um grande marco para mim, porque eu fui para a área de contribuição e exatamente naquele momento eles estavam refazendo o sistema de contribuição. E aí despertou em mim toda essa condição de desenvolvimento de sistema, que foi o grande mote depois da minha gestão no atendimento. Então, aconteceu, fui logo em seguida, fui coordenadora da área, depois fui gerente de administrativa por 7 anos lá, passei por várias áreas, trabalhei com plano de saúde, e numa dessas viradas de gestão também, o novo gestor ele veio com essa visão de atendimento, sentindo essa necessidade na entidade, e a área foi instituída. Nós fizemos todo um trabalho interno de classificação para trazer pessoal para a área. A gente não contratou ninguém de fora, fez uma seleção interna. E aconteceram algumas coisas bem interessantes nisso. Eu fui convidada para gerenciar também nesse processo, mas em função do meu perfil. E aconteceu uma coisa muito legal, porque as pessoas selecionadas, foi uma coincidência, não foi planejado, era uma de cada área. Então, veio uma pessoa do empréstimo, veio uma pessoa da área do plano de saúde, veio uma pessoa da Previdência, e esse foi nossa grande equipe lá. E aí nós começamos um aprender com o outro, literalmente, né? Eu tinha essa passagem por todas as áreas, mas os técnicos ali, eles eram específicos de cada área. Então, nós começamos um a aprender com o outro, foi um aprendizado compartilhado, foi muito legal. E aí, a nossa grande necessidade, como eu falei, a nossa tela de atendimento ali era cheia de ícones dos sistemas operacionais, que a gente buscava dentro de cada sistema, nos deram permissão, nós acessávamos os sistemas, porque até ali a gente não tinha nada, né? E o nosso grande mote lá foi desenvolver o sistema de autoatendimento, que era web naquela época, e eu acho que foi o grande legado que eu deixei nas celas, porque eu tenho muito orgulho daquele sistema que a gente desenvolveu lá, a partir da visão do participante. A nossa, que eu disse que era um diferencial, a gente tinha uma modelagem que eu depois não vi no mercado, tá? Porque a gente construiu o sistema lá dentro com a nossa equipe de TI, que foi muito importante isso. Uma das coisas, o primeiro diferencial, ter um analista dedicado para a área, alguém dedicado mesmo ali para a gente, e o legal dele era que ele era muito bom, e as coisas que a gente propunha, não grandes desenvolvimentos, mas essas melhorias que a gente fazia todo dia, era 5 minutos, eu desenhava o processo para ele através de um helpdesk, e em 5 minutos ele me dizia, feito, pode testar. 5 minutos, não é mentira, era 5 minutos. Cara, legal. Fernando, o nome dele, tenho muita saudade dele como desenvolvedor. Como é que é o nome dele? Fernando, desenvolvedor. Sonho de consumo aí. Sonho de consumo. E outra coisa é que a nossa tela, onde a gente trabalhava e fazia o atendimento, era exatamente a mesma tela que o participante tinha lá fora. A gente enxergava pelos olhos dele ali, as dificuldades que ele tinha. A gente, como técnico, como usava o sistema o tempo todo, era muito fácil, a gente migrava de um menu para o outro, achava tudo que a gente queria ali para explicar para a pessoa, mas a gente criou essa habilidade de prestar atenção no participante, como ele trabalhava isso. E a partir daí a gente ia fazendo as melhorias. Mudava o menu de lugar, tipo em época de imposto de renda, de informe de rendimentos, o nosso menu ele vinha para o centro da tela, com uma cor diferente, para destacar, para fazer a pessoa ir ali direto. Então, a gente fazia várias coisinhas assim, justamente por ter essa condição interna de desenvolvimento e prestar atenção nas necessidades do nosso cliente. Foi muito legal. Hoje você é ouvidora da FUNCEF. Hoje eu sou ouvidora da FUNCEF. Esse caminho, assim, também não foi uma coisa programada. A minha formação, então, a grande formação que eu amo de paixão foi de gestão de áreas de relacionamento, né? E passei por outras entidades também, desenvolvendo algumas coisas nesse setor. Passei pela Quanta Previdência, foi um grande aprendizado, foi um momento que eu queria conhecer esse novo mercado, esse mercado dos instituídos,
e foi um grande aprendizado, foi uma passagem não muito longa, foi breve, mas foi realmente, eu trouxe muita bagagem de lá. Também estive numa outra entidade menor, a Pré-Unisul, da Unisul, da Universidade do Sul de Santa Catarina, foi também uma grande experiência, porque era uma entidade menor, então você tinha a condição de atuar em várias pontas, sabe? Também foi muito valioso. E aí, num dia, sem mais nem menos, depois da pandemia, eu já tinha saído, eu tive por opção sair na Pré-Unisul, e em seguida, eu saí, entrou a pandemia, e aí o mercado fechou, né? Eu ia sair para fazer parceria com outras, com as conhecidas minhas, para a gente atuar em consultoria, essas coisas, o mercado fechou, geral. E aí você fica, né, naquela espera, vamos ver o que vai acontecer, porque naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, um dia, assim, mais nem menos, assim, estava olhando para o mercado, vi a postagem da FUNCEF com uma vaga para ouvidoria. Ouvidoria? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que precisa, sabe? Nunca tinha pensado em ouvidoria. Peguei o checklist lá e tudo batia, sabe, para o meu perfil, menos uma coisa. Eu precisava de uma certificação, eles pediam que preferencialmente tivesse uma certificação em ouvidoria, e aí eu não tinha. E era época de pandemia, isso foi lá no final de 2021. Coincidentemente, por ser pandemia, as empresas certificadoras abriram cursos online. E aí não tinha, porque se fosse numa época normal, tinha períodos para você se certificar, muitos fizeram presenciais. E aí eu podia fazer o curso a qualquer momento, só que eu tinha menos de uma semana para isso. E o curso eram 160 horas. Eu consegui fazer em 4 dias, assim, comendo o curso, da manhã, da tarde, da noite, me tranquei no quarto, e só saía para comer mesmo. Fiz a certificação, foi um processo seletivo bem grande, rigoroso, durou 4 meses, passando por várias etapas, assim, fomos indo, e estamos aqui hoje. E foi um grande desafio. Desde 21, né? 22, eu comecei em janeiro de 22. Ah, legal. E foi uma grande experiência, Eu sou apaixonada hoje pela essa área da ouvidoria, já montei inclusive um curso para a Uniabrap, para como constituir uma ouvidoria, já teve uma necessidade de mercado, a Uniabrap já pediu, a gente já deu um primeiro curso, está o curso lá pronto para esse novo mercado aí que vem, acho que a gente vai estar estimulando, inclusive, as entidades agora a criarem ouvidorias, vou chegar lá nessa história. E aí fui aprendendo, e agora eu vou entrar numa outra coisa que foi muito legal, que foi um grande aprendizado. Eu vinha de um aprendizado lá em Santa Catarina, da gente ter constituído o programa Escolha Certa, que é um programa de educação financeira e previdenciária, né? Você conhece, Fábio. Eu fui uma das que criou o programa, porque naquele momento, quando a Previc determinou que a gente precisava ter programas institucionalizados, a gente pensou nós tínhamos um grupo de colegas ali da área de comunicação, que a gente atuava na CTN da Abrap, e a gente pensou em construir junto, né? Pelo menos uma ajudar a outra, porque naquele momento estava tudo muito assim incipiente. E aí nós criamos o programa Escolha Certa lá, que foi um programa que até hoje existe, né? E que hoje compõe todas as entidades de Santa Catarina. E foi a partir desse modelo, e sentindo a necessidade de conhecer essas outras ações, essas outras boas práticas de ouvidoria, que eu criei aqui o Fórum de Ouvidorias das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em março, por aí, de 2022, logo que eu entrei. Justamente para ter benchmark, para conhecer melhores práticas, compartilhar com outras ouvidoras. Hoje o Fórum ele conta com 37 entidades, mais a Previc, esse é o grande diferencial, órgão regulador desde o primeiro momento lá com a gente, aliás, foi a Nádia, da Previc, a ouvidora, que agora acabou o mandato dela, ela está saindo. Ontem conhecemos o novo ouvidor, mas foi ela que me ajudou a fazer contato com as entidades, porque ela já tinha esse contato como ouvidora da Previc, e ela me ajudou, me passou alguns contatos, e a gente foi criando a rede. Então, hoje esse fórum é um fórum extremamente valioso, a gente compartilha muitas ideias, muitas ações, muitas coisas novas que a gente pode desenvolver, nascem no fórum. Inclusive, eu digo, ontem a gente teve reunião de uma equipe, e eu disse que estar
com a Previc nesse fórum, e a Previc está conosco por uma via de mão dupla, né? Eles validando as nossas ações, dizendo, o caminho é esse, e a gente contribuindo por alguns produtos que eles criaram lá, como o primeiro guia de boas práticas em ouvidoria, que foi lançado no congresso do ano passado, da ABRAP. Também ajudamos a construir uma pesquisa para o segmento, para a gente levantar essas questões de todas as ouvidorias, que a gente ainda não sabe exatamente quantas são, esse é um grande passo. Até para trazer para o fórum, para a gente compartilhar boas práticas, para fazer alinhamento, para deixar tudo, dar um crescimento para as ouvidorias, sabe? Está funcionando super bem, é um grupo muito valioso, de profissionais muito competentes, e ter a Previc com a gente também nos engrandece, assim, sabe? Sem dúvida. É muito legal. Patrícia, que jornada linda essa tua aí, e além da tua primeira, né, Fábio? Foi. E a gente já conseguiu ver aqui que é um gibi, assim, edição limitadíssima, mas com muitas realizações, Patrícia, assim, desde já parabéns, né, por essa jornada maravilhosa aí. Eu estou aqui só com os meus 20 aninhos de Previdência Complementar, mas, assim, o tanto de coisa legal que você já realizou, e uma delas, essa última, né, que eu ia te perguntar, que você já foi colocando ali os produtos, né, o que vocês estão pensando em criar, lá em parceria com a Previc, né, a Nádia, trabalhamos juntas lá durante o período que eu estava lá, assim, pude encontrar agora recentemente no evento, e todo o trabalho que ela teve, né, junto a levar esse tema das ouvidorias, não como uma área de problema, né, Patrícia? Acho que é legal a gente trazer aqui um pouquinho esse ponto. Não é aquela área que vai todo mundo para reclamar. Então, assim, queria até que você trouxesse para a gente um pouco dessa ideia, que você trabalha muito ali nas suas redes, sobre a ouvidoria estratégica, né? Como é que vem, como é que você traz esse tema, o que é isso? Conta um pouquinho aqui para a gente. Desde que eu entrei aqui na FUNCEF, Ju, eu queria desconstruir essa rigidez da ouvidoria, porque a ouvidoria todo mundo olha com os olhos assim de desconfiança, canal de denúncia, reclamação, e eu queria desconstruir isso, aproximar a ouvidoria, tanto interna como externamente, sabe? Abrir esses canais de uma outra forma. E eu acho que a ouvidoria ela precisa ser olhada com outros olhos, e esse a gente está construindo essa mentalidade, é uma evolução da própria ouvidoria. Eu vou usar aqui as palavras de um colega nosso, que é o Adam Reis, ouvidor da FUNPRESP, que ele fez um artigo esses dias que eu babei no artigo, assim, inclusive nós vamos produzir um para publicar, que é a morte da ouvidoria. Mas é a morte da ouvidoria tradicional, sabe? A gente tem que deixar de ser aquela área só de resolver problemas para ser uma área de protagonismo, porque a gente tem insumos super importantes na ouvidoria, que são aquelas questões mais críticas e mais sensíveis, que a entidade precisa olhar para elas com outros olhos. Então, a gente ter uma área de protagonismo mesmo, ser um arquiteto de mudança, como ele diz. E eu achei muito legal isso, porque a gente tem esses insumos qualificados. Então, já é a nossa função de fazer proposições para dentro, né, de melhorias de processo, a partir de reincidências de problemas, e também olhar para a questão do ambiente ético, do ambiente íntegro, e isso a gente só consegue com aproximação mesmo, a gente não consegue ser numa área que está longe das pessoas, a gente tem que acolher, a nossa função é acolher. Então, eu acho que é essa nova visão, a gente ser protagonista de mudança mesmo, mudança positiva, a partir do olhar daquele, que é o que a gente precisa dedicar todos os olhares, que é o cliente, né? E para dentro também o nosso parceiro aqui interno, as áreas internas, que tem que ser colaborativo, tem que ser uma gestão bem colaborativa, porque a gente depende deles para dar algumas soluções para fora, né? É isso. Assim, pode falar, Ju, dá sequência no raciocínio. Só para arrematar aqui. Pode falar. Não, assim, porque a Patrícia traz essa ideia, né, de ouvidoria ser uma ponte, realmente, entre o que o cliente traz, e aí ele vai chegar na ouvidoria, a maior quantidade dele, porque está insatisfeito, que teve alguma questão. É reclamação. Reclamação, não é elogio, infelizmente. Então, do cliente externo com o cliente interno. Então, a área de seguridade, ou de investimento, ou de empréstimo, como é que você poderia melhorar esse processo aqui? Então, é um fio condutor ali de melhores práticas, né? Então, eu acho que é muito interessante ter essa visão, realmente, dessa ouvidoria que faz isso acontecer. Muito bacana.
vou parafrasear de novo o Adam aqui nesse texto que ele produziu, a ouvidoria sair da questão de departamento para mentalidade, ele diz isso, sabe? Para a gente ter uma estrutura de cultura organizacional, de visão de cliente, que as áreas operacionais muitas vezes não têm, sabe? O cliente não chega até lá. Chega no atendimento, chega na governança de alguma forma, mas nas áreas operacionais às vezes não chega. E essa visão da área operacional é super importante para a construção de toda o front office aqui, né? Esse atendimento de qualidade que a gente quer. Para a gente até, a turma que está pegando agora aqui a nossa, e está ouvindo, né, o nosso podcast, esse episódio, existe, você falou da ouvidoria tradicional, vis-à-vis a ouvidoria que você vem trabalhando. Faz bem, porque assim, toda entidade, né, tem a sua área, tem a ouvidoria, e eu tenho absoluta certeza que esse episódio, se você que é ouvidor, ouvidora dentro de uma entidade, vai fazer dele como um case. E aí, o que era, nessa época do tradicional, quais eram os limitadores, né? Porque, assim, tem aquela história, não significa que a gente chegou até aqui, o que nos trouxe até hoje vai nos levar adiante. Pode nos levar, ok, mas também pode não nos levar mais adiante. Tudo depende de como a gente está enxergando, né? E se você puder botar assim na balança, a tradicional, vis-à-vis o que você hoje enxerga como ouvidoria necessária, proativa, deixando de ser executora, talvez, então, não sei se aí, parece que eu já estou até dizendo como é que seria a tradicional, mas o que eu quero te dizer é assim, como é que a ouvidoria de ontem, a de hoje, o que mudou, assim, e que é importante a turma olhar para dentro e falar assim, vale a pena mudar isso aqui, hein? Porque tem muito lugar, tem muita entidade que ainda está na tradicional. Sim. Tá? E aí, como é que a gente faria isso? A tradicional, de fora para dentro, ela é vista como aquela canal de denúncia e ela é vista como área de reclamação, né? E se a gente pegar esse canal, essa vertente, para dentro a gente é aquele dedo duro que está apontando os problemas. É assim que é visto, a tradicional. A ouvidoria só está trazendo problema aqui para mim, só está mostrando lá para a governança que na minha área tem problema, porque ela está mostrando que teve tantas reclamações, tanto não sei o quê. E o que a gente quer nesse novo modelo é trabalhar diferente, sabe, Fábio? Em gestão baseada em dados, você usar esses insumos efetivamente para propor melhorias, mas com embasamento, não através de uma ACI, como era uma comunicação interna, dedo duro, que a gente diz, mas como nós fazemos hoje aqui, nós temos o Café com a Ouvidoria, a gente traz as pessoas para sentar com a gente, para conversar, para resolver junto, para buscar soluções em conjunto, seja para construir um texto padrão, para resolver uma demanda que está recorrente, seja para aproximar essa área e mostrar para eles, a gente quer a solução, tá? A gente está buscando a solução e não entregar ninguém. A gente está mostrando aqui para você que tem uma oportunidade de melhoria, sim, então vamos trabalhar juntos. Essa a visão, mas com gestão baseada em dados. Porque quando você traz alguém para conversar no achômetro, aí você não tem argumento suficiente para eu acho que para argumentar, né? Quando você mostra para ele, um dashboard, por exemplo, olha só, o que está mais saltando aqui é um problema de sistema que ocorreu lá na sua área e que impactou significativamente o nosso participante lá. Quais são as possíveis soluções? Vocês já estão olhando para isso? Já conversaram com a área de tecnologia? É um problema interno? É um problema que depende de terceiros? Vamos conversar, vamos resolver junto, até porque eu dependo disso, para dar uma resposta, né? Para pelo menos dar uma previsão de solução. Então, assim, tá junto mesmo. E a gente, quando faz o café ali, a gente realmente serve café. A gente tem uma cafeteira nossa ali, porque é realmente para... Sabe quando a gente senta ao redor de uma mesa? É para conversar, não é para brigar, não é para apontar dedo, é para buscar solução mesmo. É nessa configuração. O que eu acho interessante, Patrícia, é que você é nativa do relacionamento, né? Sim. Então, na qualidade de ouvidora, ali na condição hora de receber, você, ao propor uma análise de dados, que é uma bandeira que a gente sempre procura, né? Bem, o que o participante, como é que ele nos enxerga, como ele de fato nos percebe,
de que maneira a gente pode tentar nos aproximar ainda mais dele. Talvez esse núcleo que você consegue construir, e aí quando você fala de chamar as pessoas, eu entendo que seriam as áreas correlatas da entidade, né? Você está chamando aqui, olha, vamos sentar? Está havendo isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Patrícia. Quando surge ali um Reclame Aqui, tá? Não caiu na ouvidoria, mas está lá no Reclame Aqui, saiu lá no Reclame Aqui. O nosso cai direto aqui, tá? Cai direto para vocês. Sim, a gente está conectado com eles. Isso foi uma das ações que a gente fez aqui também, de fazer cai lá, já bate direto para nós aqui. Legal. Então, a partir dali, você já tem uma ação imediata. Você tá? Não tem uma espera. Inclusive, a gente consensou isso no próprio fórum de ouvidorias, a partir dessa ideia, da gente não responder lá dentro do site do Reclame Aqui. A gente traz para responder aqui, até por 2 motivos, para não expor a entidade e não expor o participante. Porque Entendi. O problema dele fica exposto de alguma forma lá, né? Então, a gente informa para ele que a gente recebe por e-mail essas demandas do Reclame Aqui automaticamente, Sim. E a gente coloca dentro do nosso sistema de gestão para atendimento dentro do sistema de gestão e passa a atendê-lo internamente, como se fosse da ouvidoria. Então, a gente usa algumas alternativas para realmente resolver esse problema aqui, sem expor ninguém lá no site. Lá a gente só informa para ele o protocolo, mas antes mesmo da gente digitar lá que tem um protocolo novo, ele já recebeu um e-mail via sistema interno. E a título assim de case, a ouvidoria, então, junto com a área de relacionamento da FUNCEF, estamos dando o exemplo de vocês mesmos, tá? Para a turma que está nos ouvindo e sentir ali como é que está o termômetro, talvez na sua própria entidade, né? A entidade que atua. Essa relação, ela é direta, ela é completamente conectada. Irmã. Isso. E ali... Aliás, foi a primeira proximidade que eu tenho, foi o primeiro canal aberto que eu tentei criar, quando eu cheguei, é ser parceiro mesmo deles, porque a solução parte do primeiro nível, sabe? Tudo aquilo que a gente está dando de solução aqui, quando é recorrente, a gente não tem que resolver na ouvidoria, a gente tem que resolver lá no primeiro nível. Então, a gente constrói resposta padrão com eles, busca soluções com eles. Então, a atuação é lá no primeiro nível mesmo. A gente é só quando a coisa escala mesmo, né? Começa a tomar uma proporção, talvez, é mais insatisfação, e muito do que a gente vê de insatisfação é expectativa frustrada, sabe? A gente nota isso perfeitamente pela nossa pesquisa de satisfação, que quando a resposta é favorável, atendeu o que a participante queria, a gente recebe 10. A nossa, assim, é binário, 10 e 0. Não tem quase meio termo ali. Então, entendi. E nesse sentido, você... É interessante, e diga-se passagem, assim, eu acho que acaba fazendo com que a entidade, né, a gente hoje vive e vivencia muito ainda dores de fundo de pensão, a história do fundo de pensão, né? E, então, assim... A gente comentou as feridas, né, que estão abertas. As feridas do passado, aqui a gente em off estava trocando um pouquinho essa ideia, e a gente sabe que essa dor, ela ainda permeia, né? Ainda está aqui entre nós, porque nós temos ainda participantes da década, que começaram na década de 70, na década de 80, ali, 90, quando estourou um monte de coisas problema. Com relação a isso, de problema. E aí, o detalhe é, a ouvidoria dali da década de 90 para hoje, as coisas estão mais claras, mais abertas, mais... Ou você ainda sente que a gente precisa melhorar ainda mais... Em questão de transparência? Isso. Em questão de Não, se evoluiu horrores. Hoje, as entidades entendem a importância do participante. Eu já peguei alguns dirigentes nesse caminho aí que me diziam que quem importava era o patrocinador e não o participante. Então, é uma... Também já ouvi muito isso, é verdade. Nós temos que dar atenção para o patrocinador e não para o participante. Mas essa visão mudou muito e continua mudando. O participante é o principal... Tem que ser o foco aqui, né? Claro que tem toda uma estrutura que tem que... O patrocinador que precisa ser atendido, mas o participante é o foco, é ele que está... Ele é o a nossa moeda de troca é ele que está confiando na entidade, porque a nossa moeda de troca é confiança, né? O nosso principal atributo tem que ser confiança. Eu faço coro aqui contigo com relação a isso, porque eu venho de área comercial, né? Minha população anterior era área comercial, e a área comercial hoje, que a gente conhece das entidades, é uma área comercial para empresas.
para CNPJs, vamos dizer assim, não sim. empresas, mas outras instituições também. Mas se o participante, que é o CPF, não entra no plano, o CNPJ não coloca dinheiro, a maioria das vezes, né? Você pode ter um aporte Sim, é consequência direta, né, Ju? Exatamente. Então, assim, e o cliente final do produto aposentadoria são as pessoas, são as famílias, né? E não a empresa. Exatamente. A empresa é um meio de fazer isso acontecer por meio de uma gestão, toda uma estrutura, né, que foi concebida e hoje está de pé, né, calcada aí nas leis 108 e 109 de 2001, mas que visa o bem-estar, né, assim, promover uma complementação de aposentadoria, além da aposentadoria social, para as pessoas, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui, e a tua carreira é muito interessante, porque ela permeia 3 grandes áreas aqui, né? A comunicação, assim, além da operação, que você tem todo um know-how aí de experiência, o atendimento direto ao participante e a ouvidoria. E todos eles, né, são portas que tratam da entidade da porta para fora, né? Que é o que você falou, que é o contato direto, que, assim, muitos vêm ali, né, de um jeito, nossa, vai falar com o participante, vou ter que atender alguém, mas é uma escola, né? É ali que você consegue saber o termômetro das ações que estão sendo feitas, né? Então, você até gostaria de explorar um pouquinho contigo a tua visão com relação à comunicação, né, que é um pouquinho mais do teu começo de carreira, mas você passou por esse movimento das entidades de criarem áreas de comunicação que antes nem, né, não era nem uma necessidade. A gente faz aqui do jeito que dá e vamos tocando. Então, fala um pouquinho para a gente assim, dessa interligação dessas 3 áreas aí na tua visão privilegiada de passar pelas 3, de ter essa atuação e ver essa transformação do nosso segmento, dessa mudança de visão, né? Não, eu tenho que cuidar das pessoas, né? Acho que é um pouco disso. Nas células, de novo, falando das células, que foi a minha grande escola, a área de relacionamento também era relacionamento, comunicação e cadastro. E esse modelo, por mais incrível que possa parecer, eu acho um modelo ideal. Por quê? Porque cadastro é balcão, cadastro é atualização constante, e nada melhor do que aquele que está ali na bancada para entender isso, quanto isso é importante. Então, a gente fazia muitas campanhas cadastrais lá, muitas, por sentir a necessidade ali no balcão, sabe? Já no atendimento, a primeira coisa que a gente fazia, inclusive nós fizemos pela experiência, a página inicial do autoatendimento lá das células, ela abria um boa tarde, feliz aniversário, quando era o caso, aquelas coisas. E a partir da experiência de entender a necessidade do cadastro e ver a importância do cadastro, nós passamos a abrir a tela principal nos dados cadastrais, pedindo que ele conferisse e fizesse a atualização imediatamente. E os atendentes também, eles estavam, a primeira coisa que quando atendia uma ligação, ele fazia confirmação de dados. Então, era uma maneira de a gente atualizar. Além disso, nós também lá na célula tínhamos empréstimo. Empréstimo também era uma maneira de atualização de conta bancária, de tudo isso. Então, a gente aproveitava todas essas oportunidades para fazer atualização cadastral, que é a base de tudo dentro da entidade, né? É o córtex central, ali é tudo. O cadastro é tudo. É o coração. É o coração. Se você tem um cadastro estruturado, em contínuo, uma contínua manutenção, provocação junto aos participantes, aos assistidos, nós temos aí o atuário, onde vivem, o que comem, o que fazem, eu não sei bem, mas brincadeira, os atuários, esses quando forem trabalhar, fazer avaliação atuarial, cara, uma base cadastral é tudo que eles saboreiam, eles degustam aquilo, falando, cara, aqui eu consigo, sabe, vai fazer às vezes comparativo de ano anterior versus o atual, ele consegue com isso, de fato, ter uma certa lógica, sem tantos sustos, né? Porque o cadastro ele vai sendo mantido ali atualizado e faz toda a diferença, não tenha dúvida alguma. E aí, falando em cadastro, Patrícia, falando sobre esse movimento de comunicação, do atendimento, de toda essa sua história, você olhando hoje, como é que vem a demanda na ouvidoria da turma de uma geração versus uma outra geração? Você consegue identificar, por exemplo, a galera mais jovem, como é que eles se comportam numa ouvidoria
e a galera um pouco mais velha, como é que eles ainda se comportam? Você tem alguma coisa assim, alguma estatística, alguma coisa nesse sentido, para a gente sentir? Só em termos de tecnologia, Fábio. Eu acho que a tecnologia é o que segrega muito uma geração da outra. A facilidade deles virem contra a dificuldade deles virem, de achar esse canal, sabe? Então, esse trabalho é importante também de fazer. Mas eu enxergo só nesse sentido aí, porque a reclamação, no fim, tem o mesmo objetivo, que é resolver um problema, né? Eles acabam, de uma forma ou de outra, trazem o detalhe é como acessar, achar esse canal para poder fazer, de fato, um registro ali, né? A gente, nessa migração de gerações que a gente está tendo, a gente já vê essa evolução, porque a gente começou, no caso de construir esse sistema, lá no começo da década de 2000, né? Tá. No ano de 2000. E aí nós fizemos toda uma campanha de incentivo a usar o autoatendimento, inclusive quando a gente respondia e-mails para dar respostas por e-mail, que era o grande canal naquela época, a gente, em todo final de e-mail, um padrão nosso, nós colocávamos essa informação também está disponível no menu tal do autoatendimento pelo link tal. Então, sempre isso aí, todos os nossos e-mails, a gente botava essa informação como estímulo para a próxima. E está disponível 24 horas, era uma fase no menu tal do autoatendimento pelo link tal. Então, a gente fazia campanhas de estímulo para isso, justamente para migrar de uma fase, de uma geração para outra. Deixa eu falar um pouquinho da comunicação, que a Ju me perguntou ontem. Vai lá, por favor. Que eu digo que essa área a gente estava integrado, e eu vejo a grande dificuldade hoje nas entidades é não haver essa integração muito íntima entre relacionamento e comunicação. Ou pelo menos você tem dentro da área de comunicação, você vai ter segregação de funções, sabe? Se tivesse uma área de comunicação numa entidade grande como é assim, eu teria bem segregado esses nichos, assim, fazendo marketing, uma turma para fazendo marketing, comunicação institucional, alguém especialista em comunicação institucional e comunicação específica com o participante. Porque isso aí tem uma temporalidade que você não pode perder esse time, sabe? O mais importante é o time da comunicação. Então, você tem alguém, um núcleo dedicado e junto até, vivendo ali junto com o atendimento, para sentir as dores do atendimento e ter essa linguagem próxima do participante e bem imediata. Eu acho que esse é o grande trunfo que ainda a gente tem um caminhozinho para evoluir. Nossa, Patrícia, você falou agora que foi música para os meus ouvidos. Linguagem próxima. Assim, né, das minhas vivências que eu já tive aí nesses quase 20 anos e do que eu já pude lidar com resposta diretamente, estive, né, numa área vinculada a uma área que tinha, a qual também tinha o 0800 da entidade, o atendimento ali por e-mail, e era isso, Ctrl+C do regulamento, Ctrl+V no e-mail e tchau. Sim. E assim, se nem eu, que estou dentro da entidade, entendo o regulamento, né, muita gente, às vezes da área de contabilidade ou da área de investimento, enfim, que não tem ali não lida diretamente com aquele texto, não escreveu aquele texto, não discute aquilo no dia a dia, não entende que tirar o participante que faz qualquer outra coisa da vida, menos previdência, né? Ele trabalha com outra coisa. Então, assim, eu venho num movimento, já tenho um tempo, de meio que catequização, sabe, assim, das pessoas que comunicam que fazem as comunicações nas entidades, para que elas transcrevam isso, na verdade, para que elas traduzam isso, acho que a palavra é muito essa, para palavras, para usos, né, de formas de falar do dia a dia do cliente, não dele. Né? Só que aí a gente esbarra numa outra questão, quando a gente fala em área de comunicação, que passa por esse movimento que você trouxe, de ser recente, a criação de área de comunicação nas entidades é recente, e você demora para você ver essa virada de chave. As pessoas de comunicação, geralmente, elas são de comunicação. Sim. Elas têm essa bagagem da previdência, isso vai sendo ganhado ali com o tempo que a pessoa está no cargo. E muito, eu acho que depende da iniciativa da pessoa. Então, eu quero saber o que é uma fiscal, eu quero saber o que é um NTNB, e vai ali por diversas áreas, que não são poucas e não são fáceis, eu reconheço. Nossa, e é muito complexo. Esse caminho, né? E hoje, na minha jornada de levar, também sou responsável pelo processo de comunicação e de relacionamento, então os dois juntos, Patrícia,
é realmente fazer essa tradução, né? Então, receba um texto ali do investimento, do compliance, e a gente precisa traduzir, porque desse jeito não vai ter ibope, né? Não vai ter audiência, porque a pessoa não vai entender o que ela está lendo e ela simplesmente abandona e vai... Não vai ter efeito, né? Não vai servir para nada. É trabalho desperdiçado. Então, acho que assim, esse movimento, ele precisa acontecer, esse sequeamento, mas assim, quanto mais gente tiver com essa, sabe, levando, falando disso, provocando essas reflexões, eu acho que daqui a pouco a gente chega lá. Essa proximidade entre a condição técnica de comunicar e o conhecimento da necessidade, esse casamento, acho que é o mais rico que tem, sabe? É você estar próximo ali da necessidade. Lá a gente tinha, embaixo do nosso sistema de autoatendimento, como era o sistema que eu tinha na mão, a gente ia criando várias coisinhas ali junto, né? A gente tinha uma área de e-mail marketing. Então, a gente tinha um sinalizador. Aconteceu uma coisa fora da curva, assim, uma coisa fora da curva, uma vez. Tudo bem, aconteceu uma vez. Aconteceu duas, a mesma coisa. Aconteceu três. A gente já viu que contexto era aquele, o que estava acontecendo. Normalmente era desinformação, tá? E aí a gente já fazia um e-mail marketing segmentado. Identificamos que foi na agência regional tal. Então, a gente tinha ele segregado lá. Fazíamos um e-mail marketing de esclarecimento imediatamente para aquela agência regional, para todo mundo. Eliminava o foco. Então, é trabalhar assim, tempestivamente mesmo. Mas, para isso, você tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, né, e sistema para fazer. Boa. Boa. E eu acho que assim, a comunicação realmente aliada, junto com o relacionamento, junto com a ouvidoria, foi que você acabou de trazer. Eu ia até, inclusive, pedir um exemplo a você, mas você já acabou de trazer surgiu um problema, surgiu o segundo. O terceiro, não vai ficar esperando, bater na ouvidoria, vamos lá, já vamos correr atrás desse... Né? Isso que eu digo que é a atuação no primeiro nível. Como eu já passei pelo primeiro nível, e eu sei como isso funciona, então, para mim, é mais fácil a gente fazer esse encaminhamento em parceria com eles, né? Isso. E é assim que funciona mesmo. Até porque eles estão mais próximos dos participantes, estão mais próximos dos aposentados, então eles estão ali já sabendo e já com isso já consegue minimizar, né? Mitigar ali possíveis incêndios que surgem. E aí, quando você vai ver, aí isso acontece, dá um problema, o problema estoura, vira uma catástrofe, dessa catástrofe vai para uma associação, da associação vira uma sindicato, aí já vai... Gente, a gente poderia... E o detalhe, se tem algum participante, um aposentado nos assistindo, turma, é importante a gente ter em mente que, assim, quando a gente judicializa e a gente entra num processo, a gente está, de alguma forma, jogando um peso para condição de custo para a entidade. E esse custo vai reverberar depois também. Nem para a entidade, eu diria para todos os colegas dessa pessoa. Para todos, para os planos, né? E para todos aqueles vinculados aos planos. E aí todos os outros colegas acabam pagando por isso. Então, eu acho que assim, o que a gente pode, de fato, tirar como uma boa... Você falou, inclusive, como é que se diz? É quando a gente faz algo que realmente... Você falou, né, boas práticas, né? Quando a gente já adota procedimentos de boas práticas, né? E aí eu vou te pedir aqui, só para você, se você tem já assim em mente, quais são as principais, assim, as boas práticas principais, como a entidade precisa fazer, executar para que essas ações sejam, de fato, efetivas? Com foco na ouvidoria, tá? O nosso foco na ouvidoria. Principal boa prática é a escutativa. É a gente ter tempo de ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Segunda boa prática, eu digo ter sistemas que compilem esses dados e você possa transformar isso em informação para melhoria interna, né? E para dar retorno para o participante, porque tudo reverte lá para o participante. E é isso, você ter processos consistidos. Você falou antes, Ju, que... deixa eu lembrar o que você disse, que inclusive, da gente, na ouvidoria, nós temos a prerrogativa de receber as informações das áreas técnicas, quando a gente precisa deles, e transformar isso em linguagem usual. Então, é normatizado isso.
Então, a gente não vai só simplesmente no Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que fazer isso de maneira com que o participante entenda. E para isso você tem que ter uma equipe preparada para isso, né? Qualificada para esse tipo de coisa. E realmente aqui eu tenho sou muito grata por ter a equipe de 2 que eu tenho, que eles são muito bons. Legal. Gente, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso episódio. Ele voou. E quando a gente percebe que o episódio voa, a gente diz sempre que ele vai precisar depois de uma versão Patrícia número 2, a gente vai precisar. E aí eu acho interessante, porque o que a gente acaba trazendo aqui são, dores do dia a dia, como melhorar, como executar. E você trouxe tanta coisa bacana para fazer a gente refletir, que é unificar as áreas, seja um café da manhã, um café da tarde, que seja qualquer mais... hora. Façam, se comuniquem, estejam conectados, porque quando a gente vai departamentalizando, a gente diz aqui, saiu. Aí eu estou aqui no meu departamento, eu sou ouvidoria, deixa eu chegar, eu já vi, já soube o que aconteceu, mas deixa eu chegar aqui. Gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, não tem jeito. A gente precisa, sim, de uma cultura interna onde, olha, estamos trabalhando aqui para quem e o porquê. Entender esse propósito de verdade. A gente fala tanto em propósito, e aí aqui está uma ponta importante. A ouvidoria, o relacionamento e a comunicação, e aliada ainda com as boas práticas de cadastro contínuo, aí você vai ter, não tenha dúvida alguma, como uma maneira de você poder administrar uma entidade, você cuidar dos participantes e ter aí um resultado positivo ao final. Percebida positivamente, né, Fábio? Que é isso que a gente precisa. Não basta fazer o certo, você tem que ser percebida, assim, né? É isso. O grande negócio. Eu acho que essa é o grande barato e a busca que todos nós fazemos, né, no dia a dia. A gente quer ser percebido, a gente quer ser observado e a gente quer demonstrar que ali o que está sendo feito, de fato, é para alcançar o participante, alcançar o cliente de uma forma geral. Patrícia, eu só tenho a agradecer, Ju, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui comigo, dividindo esse episódio junto com a Patrícia. Patrícia, por favor, fica à vontade, pode falar, finalizar com as suas palavras, por favor. Agradecer a Ju pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Fábio, bom vê-lo novamente. Dizer que esse mercado, ele cuida da vida das pessoas, porque a gente está falando na longevidade, cada vez mais se fala sobre isso, e traz principalmente a previdência complementar para trazer qualidade de vida para a gente lá na longevidade. Então, quem puder, comece a pensar nisso quanto antes, quem não começou ainda, né? Porque é super importante e a gente sabe disso porque a gente vive isso todos os dias, sente a dor desses que começaram tarde, que não tem tempo para chegar lá. Então, comece a pensar nisso quanto antes. Eu acho que esse é o grande lance da gente, a grande mensagem que tem que deixar. E a hora que precisar, se alguma coisa não der certo, conte com a ouvidoria, que a gente está aqui para ajudar. Nossa, obrigado, Patrícia. Obrigado, Ju. Obrigado, turma. Obrigadão. Um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, obrigada, Prevcast, por proporcionar esse encontro. Fechando aqui, né, Fábio, a temporada de Prevcasts aí desse ano. A gente está muito feliz, não podia, né, ter uma melhor representante aqui que a Patrícia, uma mulher, uma trajetória incrível, falando todas essas áreas aqui, esses temas tão importantes e, mais importante de tudo, né, colocando o participante ali, o cliente, no centro das soluções que a gente vai entregar. Bom demais, gente, falar com vocês. Beijo. Até mais.